Alô, testando. Deixa eu só ver o nível do som aqui. Acho que tá ok. Beleza, boa tarde. Tá, acho que tá tudo certo. Deixa eu mutar aqui que eu não preciso me ouvir mesmo. Pronto. Pra não ficar parecendo barulhinho do WhatsApp. Bom, boa tarde. Falar um pouquinho. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre equações aqui no LaTeX, certo? E é isto. Deixa eu só ver uma coisa aqui, eu acho que tá tudo certo. Isso aqui é o mesmo template, enfim, continuar sobrescrevendo sobre o arquivo que eu já tinha criado desde o começo do curso, certo? Então vamos lá. Deixa eu vir aqui para começar escrevendo por aqui. Bom, eu não sei se eu acho que eu cheguei a comentar isso anteriormente, mas basicamente quando você vai querer escrever equações aqui no LaTeX, você tem duas maneiras de fazer isso. E as duas giram em torno de você abrir um ambiente de equações. O ambiente de equações você pode abrir de duas maneiras, que é uma delas usando cifrão, certo? Então, rapidinho, agora que eu lembrei. Esqueci de ajeitar esses parênteses, depois eu corrijo. Enfim. Uma é usando o cifrão, então você vai usar... Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor de enxergar. Você vai usar o símbolo do cifrão como se fossem chaves, colchetes, parênteses, etc. Então, por exemplo, você vem aqui e abre cifrão, certo? E entre os cifrões você vai escrever as coisas relacionadas ao ambiente de matemática, a equação que você escrever. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui fora o comando /alpha. Quando você digita o comando /alpha, ele vai imprimir a letra grega alfa, certo? E eu vou digitar aqui dos dois lados. Eu acho que ele vai imprimir, apesar de ter esse erro aqui, ó, você pode ver que ele não está dentro de um ambiente de matemática. E ele vai dar erro aqui, certo? Apesar disso, ele imprimiu. É aquela classe de erros que eu comentei, né? Apesar dele estar mostrando como erro, ele imprimiu. Mas o fato é que muitas das coisas relacionadas à matemática, a equações, quer dizer, você só pode colocar em ambiente de equações. Então, por exemplo, colocar símbolos matemáticos, eu acho que, na verdade, quase tudo de equação você tem que pôr no ambiente de equação mesmo. Certo? Então, por exemplo, beleza, fechou essa parte aqui. Essa maneira de abrir um ambiente de equação dentro de cifrões é muito utilizada quando você quer pôr equações ao decorrer de um texto, certo? Caso você queira pôr uma equação usando o comando /begin_equation, então /begin_equation, certo? Aqui ele vai abrir um ambiente de equação, centralizar e enumerar essa equação. Então vou escrever o mesmo /alpha desse jeito aqui, ó. Certo? O que ele vai fazer? Ele vai centralizar. No caso, essa parte de centralizar, se não me engano, depende das classes que você está usando, etc. Mas do jeito que está aqui, ele vai centralizar, enumerar e vai abrir o ambiente de equação. E é aquela mesma coisa que eu já comentei, eu acho que anteriormente, que você pode usar aquele comando /label aqui, ó, para você dar nome a essa equação, certo? Para você conseguir fazer referências a essa equação que você abriu. Então, eu sugiro, sugestão pessoal, porque às vezes dá problema, você sempre põe esse número aqui, esse nome ao final do ambiente. Então, tabela, imagens, figuras, subfiguras no caso também, você sempre ponha no final. Depois que você colocou tudo que você tinha para colocar, você coloca o comando /label aqui no final do ambiente, certo? Sei lá, vou escrever aqui. Vou escrever sei lá. Se bem que eu acho que já tem um sei lá aqui, ó. 3S. Meio que aleatório. E é aquela mesma coisa. Então, mostrado na equação. Aí a gente usa o comando /ref para referenciar essa equação e a equação 3S. Certo? Aí quando ele for imprimir aqui, ao invés do /ref, né, o comando /ref, ele vai imprimir o número da equação. Observação importante sobre o número da equação é que as equações aqui elas são numeradas de acordo com os capítulos. Então, por exemplo, essa equação está sendo escrita, é a primeira equação, certo? Então ela é ponto 1, é a primeira equação do capítulo 1. Então ela é a equação 1 de capítulo e ponto 1 de ser a primeira equação. Caso eu imprimisse outra equação aqui, ela seria a 1.2 e assim por diante. Essa numeração é feita automaticamente e na ordem em que elas aparecem no código, certo? Na ordem que elas são compiladas no código aqui.
Então lembra aquilo que eu falei, os códigos são executados em cadeia, nas linhas, certo? Então ele vai enumerar dessa maneira. Caso eu pusesse essa equação aqui no capítulo 2, aí a gente teria uma outra numeração, que seria 2.1, 2.2 e assim por diante. Para o capítulo 3 seria 3.1 e assim por diante. E assim por diante, né? Enfim. Bom, tem uma série de comandos aqui. Quase todas, muita coisa gira em torno de você saber quais são as letras quais são os símbolos que você vai empregar dentro do ambiente de equação. Então, por exemplo, alfa igual a 2, sei lá, mas aí você quer escrever beta. Então, a gente vai escrever comando barra beta. Alguns são bem sugestivos, outros nem tanto. Então, eu quero dizer que alfa é igual a 2 beta. Então, eu escrevo desse jeito e aqui eu vou ter alfa igual a 2 beta, certo? Tá, bonitinho. Alfa igual a 2 beta. Aí tem outro conjunto de... Então, letras, você vai ter que meio que, abre aspas, decorando assim. E outra coisa que você precisa ir decorando é, por exemplo, comando barra cdot, que é um comando para você conseguir fazer multiplicação. Então, comando barra cdot. Então, ele vai fazer 2.beta, para dizer que ao invés de você só escrever 2 beta, você escreve 2 vezes beta, por exemplo, certo? Então, ele vai botar um ponto como sendo um ponto de multiplicação aqui. Deixa eu ver outra coisa que dá para fazer. Subscrito. Então, agora eu não quero mais dizer que é alfa, eu quero dizer que é L é igual a 2 beta e esse L ele tem um subscrito que vai ser alfa, certo? Então, L underline. Quando eu quero fazer subscrito, eu uso underline, certo? Aí, eu boto underline. Se eu tiver só um caractere, então tá tudo certo. Eu boto um underline e esse caractere. Então, por exemplo, se eu quisesse escrever aqui, deixa eu só tirar esse alfa aqui, Ctrl X. Se eu quisesse fazer LA, por exemplo, L subscrito A, então eu só precisava pôr L underline A. Queria entender isso aqui. Caso existam mais caracteres, o que o LaTeX aqui vai fazer basicamente ele só vai entender o primeiro caractere como sendo subscrito. O outro ele vai continuar imprimindo normalmente, certo? Então, caso você queira imprimir vários caracteres para ser subscrito, então você precisa pôr entre colchete, certo? Deixa eu tirar aqui. Entre colchete não, perdão, entre chave. E tudo que está dentro da chave vai virar subscrito. A mesma coisa, no caso aqui a gente usa underline para fazer subscrito. Caso a gente queira fazer, por exemplo, uma potência, então a gente usa o comando underline. Que é a mesma coisa, a gente pode abrir uma chave e tudo que tiver, por exemplo, escrever 23, uma potência bem alta. Tudo que tiver dentro da chave vai ser a potência do beta aqui, por exemplo, certo? Então, beleza, deixa eu ver o que mais dá para falar aqui. A gente pode abrir uma fração, certo? Deixa eu ver aqui, eu vou abrir uma outra... Não, botar barra cdot de novo, então a gente vai multiplicar tudo isso aqui por uma fração, sei lá. Uma derivada, bora botar uma derivada aqui. Barra cdot, então eu vou escrever barra frac. Comando barra frac, ele já vai te identificar como uma equação, e o próprio overleaf ele já te referencia o comando que você quer usar. Então, comando barra frac, e ele vai usar duas chaves. A primeira para o numerador e a segunda para o denominador. Certo? Então aqui a gente vai escrever dy sobre dx, porque é uma derivada. Certo? Bora ver se ele vai imprimir aqui. Então vezes uma derivada de y em relação a x. Caso seja parcial a derivada, se eu não me engano você pode usar o comando barra parcial. Eu acho que é assim, no lugar do d, né? Pra fazer esse teste aqui, porque eu não me lembro de ter usado derivada parcial aqui. Pelo menos, não lembro a última vez que eu fiz isso. Parcial x. Falou. Tá, então ele bota o símbolo para fazer uma derivada parcial, certo? Deixa eu ver o que mais dá para fazer aqui. Tá. Você pode também usar o comando barra cfrac, certo? Às vezes essa fração pode acabar ficando meio estranho. Geralmente acontece quando você coloca muita coisa no numerador e muita coisa no denominador. Às vezes fica meio bugadinho assim. As linhas, essa linha que faz a fração, às vezes ela fica meio curtinha para a quantidade de coisa que tem. Então a gente geralmente usa o comando barra cfrac. Aí com esse comando barra cfrac ele pelo menos tende a ajustar a fração da melhor maneira possível. No caso aqui deu erro.
Eu acho que tá faltando um pack aqui. Deixa eu ver aqui. Tem algumas coisas de matemática que... Algumas coisas de matemática que depende de pack aqui pra você pôr. Deixa eu ver. Barra use package. Cara, se não me engano, AMS... aqui. AMS Math. Eu acho que é esse daqui. Eu acho que com esse pack ele vai imprimir bonitinho. Tá aí, ó. Ele usa o comando barra cfrac aqui. Beleza. Com esse pack. Ah, tá. Outra coisa que eu acho que também depende desse pack é usar... Deixa eu abrir um outro Big Equation aqui. Que a gente pode escrever derivadas. A gente pode escrever derivadas de diversas maneiras. Essa aqui é uma delas. E outras é, por exemplo, colocando aquele ponto. Para você colocar o ponto em cima da letra. Então, eu quero fazer y ponto. A gente faz o comando barra dot, não é o comando barra cdot, é o comando barra dot, abre chaves e bota a letra que você quer ali dentro, certo? Aí com o comando barra dot ele vai botar um ponto. Então aqui a gente vai ter uma derivada de primeira ordem de y. Caso a gente queira 2 pontos, aí a gente vai ter a derivada de segunda ordem botando, é só botar mais um d, certo? Então, derivada de segunda ordem. Se a gente quiser uma derivada de terceira ordem, a gente põe mais um ponto, mais um d, quer dizer. Aí a gente vai aqui e bota 3 pontos em cima do y. E é isso, eu acho que basicamente, deixa eu só fazer um teste aqui, deixa eu tirar esse pack. Que eu acho que ele vai dar erro nesse cara aqui também. Se não me engano, isso aqui também depende. Pra você conseguir colocar esses pontos também depende desse pack. Beleza, deixa eu ver o que mais dá pra colocar aqui. Enfim, tem um certo conjunto de coisas que não dá pra eu ficar falando. Aqui ó, só pra... Aqui ó, equação 1.1 equação 1.2. Eu abri um novo ambiente de equação e ele entendeu que era um novo ambiente de equação e ele já enumerou essa equação, certo? Tá, beleza. Tem um certo conjunto de coisas que não dá pra eu ficar falando aqui. Então, por exemplo, se você quer abrir um sistema de equações, então... eu nem lembro na verdade como é que faz. Aí tem que parar pra olhar aqui. Mas basicamente tem um conjunto de coisas, então símbolos. Por exemplo, eu quero saber como é que faz infinito. Aqui eu já tenho decorado que é o comando barra inft. Você consegue botar o símbolo infinito. Só que, caso você não saiba, aí você tem que pesquisar. Aí tem um site aqui que é muito interessante e é muito útil, que é esse site aqui. Você pode pesquisar assim, como é que é o nome? Equações LaTeX. Inclusive já estava aqui porque eu já tinha pesquisado. Aí é esse site aqui, ó. Esse site aqui, ele é muito interessante. Deixa eu fechar aqui porque não vai abrir 2 vezes. Esse site aqui ele é muito interessante porque ele tem bastante coisa nele e que você pode ir usando. Então, por exemplo, aqui, ó. Tá, uma coisa que eu esqueci de comentar, que é uma coisa importante. As letras gregas, então eu vou botar aqui como, por exemplo, delta, que é bem fácil de explicar. As letras gregas, caso elas tenham as versões maiúsculas e minúsculas dela, você define isso a partir da primeira letra. Então, por exemplo, caso eu queira um delta minúsculo, eu uso um delta com D minúsculo. Caso eu queira o delta maiúsculo, que é aquele triângulozinho lá que todo mundo conhece, a gente escreve barra delta com D maiúsculo. Aí ele vai sair o delta maiúsculo aqui, certo? Tá aqui, olha, bonitinho aqui, certo? Beleza. Isso é um detalhe interessante que às vezes ajuda. Beleza. Aí aqui esse site tem bastante coisas que dá pra... Bastante coisa já é... esse site tem bastante coisa que dá pra você ir olhando. Por exemplo, eu não falei como é que escreve limite. Então esse cara aqui ele já vai te ensinar como é que você escreve limite. Deixa eu ver aqui. Como é que ele tava... Acho que eu nunca precisei escrever limite. Ó, barra to 0. Então, bora tentar fazer aqui rapidinho. Só pra abrir uma outra equação aqui. Então, eu acho que dá pra copiar, na verdade, também. Ele já te dá aqui. Aí você pega, copia, então... Na verdade é x tendendo a 0, então barra to 0. Certo? Aí ele vai... você pode usar isso como uma maneira de escrever as coisas que você não sabe. Você pode usar isso para pesquisar. Se eu não me engano, integral o comando barra int. Ele vai fazer integral definida. Se eu não me engano, para fazer integral definida,
Bora ver se eu lembro sem olhar lá. Eu acho que é desse jeito. Ou eu posso estar viajando. Ó, integralzinha bonitinha. Integral definida, no caso ele entendeu que... será que precisa de... Ah, tá, é porque... Tá. Bora ver se desse jeito vai aqui. Ficou bonito. Certo? No caso é o comando barra int com um subscrito em A e um sobre escrito B. Deixa eu ver se é assim que ele faz. Integral definida aqui. É assim mesmo. Então, beleza. Caso tudo que você não sabe, tem dúvida como é que faz, você vem aqui e você pode usar para poder te ajudar. Então, por exemplo, aqui é maior ou igual, o próprio igual, que é só igual mesmo, então, bem intuitivo, né? Aproximadamente, então barra AP aproximadamente, é isso aí. Eu acho que não tem mais muito o que eu falar, não. É basicamente isso, o resto você tem que ir tentando mexer. Beleza? Então, um vídeo, como eu acho que eu cheguei a comentar, né? Um vídeo mais curto, não tem muito o que falar. Vou ver o que tem pra gravar pro próximo vídeo e tentar fazer os vídeos com um espaçamento de tempo menor, pra não demorar muito pra sair vídeo e terminar logo pra gente gravar outros assuntos aqui. Certo? Beleza? Então é isso, obrigado por assistirem e até a próxima aí. Falou!